Louvado seja Deus. Nós cumprimentamos a todos os nossos irmãos com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nesta noite nós possamos outra vez nos comunicar, trazer uma comunhão mais acirrada e alcançar o Deus da nossa salvação, buscando, como é o mandamento, incessantemente, incansavelmente, para poder tomar posse daquele que tem a provisão. E esse chama-se o Senhor do Exército, aquele que providenciou todas as coisas, e Ele mesmo que te deu o fôlego de vida, e nele nós vivemos, existimos e andamos, bem como aqueles profetas os quais não reconheciam, ou aqueles mesmo que também reconheciam. Foi assim que Paulo falou quando se deu com aquele povo ali em Atenas. Louvado seja Deus, ao Deus desconhecido. É esse que nós servimos e que queremos adorar Ele nessa noite, esse dia. Queria que a igreja ficasse de pé, por gentileza. Nós vamos entrar adorando o Senhor, depois vamos entregar nossa oferta e já vamos ouvir a palavra do nosso Deus nessa noite, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos adorar? Aleluias, louvado seja Deus. Isto, vamos adorando. Ele está presente nesta noite, por isso se despoje de você mesmo e adore. Louve o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Adoramos o Senhor nesta noite. Oh, Jesus, diga para Ele: teu amor, eu morreria hoje mesmo. Mas tenha certeza que se não fosse esse amor, o que seria de nós? Eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Olha para mim, Espírito Santo, olha para a tua igreja, olha por favor. Eu sei que não há Oh, aleluia. outra vez que Se nós errarmos, seremos perdoados, porque Ele há de nos alcançar. isso negar. Oh Deus, não impute a tua justiça sobre os nossos erros, sobre o nosso pecado, porque foi assim que o salmista disse: bem-aventurado é aquele que Ele não imputa as suas transgressões. Quer ser abençoado, meu irmão? Então se arrependa nesta noite, se achegue àquele que de fato pode te dar o sentido da vida. Aleluia, pede a Ele: me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Pede para Ele, porque a benignidade dele é para todos sempre. Não me deixe só. Quero ser melhor diante. Me ajude, me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance, oh Espírito de Cristo. Não me deixe só. Eu quero ser, diga para Quero Ele, ser melhor. diga para Ele, igreja de Cristo Jesus. Temos que nos manter permanentes, se nele, pleno, para chegarmos até aqueles dias, mansões celestes, e desfrutar do melhor que Deus tem para nós. Somente adore Ele, oh poderoso Deus, aleluia. Deus, hoje eu descobri, Aleluia, oh Deus. sem ti eu não sou viver. Não há possibilidade, Senhor. O que seria Senhor? de mim? Seria da minha vida se estivesse ausente do Senhor. Aleluia. Eu te perder. Eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não E mereço. eu vim. Por isso vim aqui nesta noite. Por isso que cheguei àquele que é o meu socorro presente. Ainda que no dia da angústia, mas se eu disse que livrá-lo Ele, tu me glorificarás.
Ei, bendito seja o teu nome, Pai. Venha, Senhor, nesta noite. A tua igreja, ela te clama, ela te invoca. Ela tem um sentimento da tua resposta. Ele disse, Senhor, se teu pai e tua mãe te deixar, eu, Senhor, não te deixarei. Não me deixe aqui só. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Pai. Não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda, me dê mais uma chance. É porque não podemos, somos limitados, incapazes, sujeitos às paixões, sujeitos às vezes ao mundo, sujeitos às transgressões, aos poderes das trevas que quer nos enfiar, que quer nos ceifar. Mas com a ajuda do Senhor seremos livres. Sim, não andaremos mais como escravo, não do pecado, escravo do mundo, da morte, não, porque o sangue de Cristo nos isentou. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Eu preciso ser melhor, porque estou sob as asas do Todo-Poderoso. Estou sim, estou lavado, remido pelo sangue do justo. Por isso sou livre, estou redimido. O sangue da redenção nos alcançou. Aleluias! Aplauda o Senhor. Oh, bendito seja o nome do Rei. Maravilhoso Deus. Nós estávamos, sim, nós vivíamos assim como os gentios. Porém a misericórdia, porque Ele abraçou a sua causa, a minha causa, de todo o gênero da criação. O apóstolo Paulo, escrevendo ao povo de Roma, ele diz então que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto. Toda a criação. E ela então sofre, ela chora, ela geme. E depois ele fala para ele mesmo, ele chama por ele mesmo. Até mesmo nós que temos as primícias do Espírito, também sofremos com essas dores. Gememos também com essas dores. Mas vai ter um dia que vai acabar. Isso até quando nós fomos adotados, recebemos a adoção, isto é, a redenção por inteiro. O dia que nossa alma se desprender desse corpo, nunca mais sofreremos no amor do mundo, a dor, a angústia, a sensação de desprezo, de humilhação, jamais. Que estaremos livres de uma vez por toda, porque esse é o Espírito que nos deu de adoção, o qual chamamos Abba Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, aquele que puder abençoar esta noite, essa obra, com bastante alegria no seu coração, pegue tua oferta, teu melhor esta noite, e Deus vai nos abençoar. Nós vamos cantar mais um louvor, e assim entregaremos nossa oferta esta noite, amém? Vamos lá, vamos adorando Ele, e entregando. Aleluias. Isto, bem suavemente, porque teu fôlego é para adorar teu Deus. Abençoa, Pai. Oh, nós te amamos porque Tu és, Senhor. Oh Deus, adora a igreja do Senhor. Tua graça nunca falha. Todos os dias, Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Cante de igreja do Senhor, cante. E é fiel em todo tempo, e todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Ele é muito bom, a bondade dele dura para todos sempre.
Sim, quando Ele fala, como uma brisa suave que vem. Assim, meu Deus, como aquele bálsamo de Gileade, que vem refrigerar a nossa alma. E eu sei, cante, meu Pai, que amigo é, que bondade, essa bondade que faz com que você vai consumindo, essa misericórdia, o perdão que Ele tem para a sua vida. Adore Ele, crente, aleluia. Todo tempo Tu és tão bom, todo fôlego. Então usa todo o teu fôlego e declara que você cantará, que você louvará, que você adorará, você bendirá o nome dEle, porque Ele vive e reina. Cante. Me seguirá a bondade, e me seguirá, e eu me entrego a Ti, todo o meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, que bondade, e me seguirá. Eu me rendo por essa bondade, por essa benignidade. Sim, oh, de todo o meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade, oh Espírito Santo, aleluia. Oh, que bondade é essa, que misericórdia é essa, que amor é esse, aleluia. És fiel em todo. Bendito seja o nome do Senhor. Todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, e eu canto e da bondade. E é fiel, Rei é fiel. Ou para falar palavras que não convêm, palavras imundas, palavras que abomina, mas minha boca é para adorá-lo. Sim, para dizer o Teu nome e da bondade. Oh, receba a nossa adoração, Pai, receba o nosso louvor. Bendito é o nome do Senhor. Aplaudam Ele, aleluia. Obrigado seja Deus, amém? Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Levante sua mão para cá, igreja, por gentileza. Deus, aqui está. Outra vez, Pai, porque o Senhor nos oportunou. Se o nosso fôlego é para Te adorar, também o nosso fôlego é para reconhecer e abençoar, porque antes fomos abençoados. Assim declaramos tudo abençoado para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Louvado seja Deus. Irmãos, abrem a sua Bíblia, por gentileza, no livro de aos Romanos, capítulo de número 8, por favor. Hoje o copinho é pequeno. O copinho é pequeno. Tá dando vazão, não. Começou a chegar o calor aqui, né? Capítulo 8 aos Romanos, somente o verso, peraí, o verso 6 e 7, amém? Capítulo 8 de aos Romanos, versos 6 e 7. Vamos ler dois versículos aqui, para nós podermos então
está entrando nesta mensagem nesta noite. Aprove Deus ter nos dado esta misericórdia para que nós estivéssemos aqui outra vez, sabendo-se que os dias estão tão maus, sabendo-se que os homens se desprezaram por inteiro mesmo os projetos de Deus, que foi de ser adorado, conforme nós terminamos de louvar, os projetos de Deus que foi de resgatar, né, da morte para a vida. Então as pessoas, obrigado minha filha, obreirinha do Senhor, obrigado. Então as pessoas, elas desprezaram de uma vez por toda. Então Deus está como se esperando que nós dessemos a Ele uma oportunidade. Isso é bem verdade. Mas atente para uma coisa: a Bíblia diz que então aquele que perseverar até o fim, se é até o fim, então é até o fim, porque a igreja do Senhor, se tem prevalecido as portas do inferno, não é pela igreja em si, mas é por aqueles que compõem a igreja, por aqueles que têm desprezado, por aqueles que têm rejeitado, por aqueles que de fato não têm perseverado para se consumar os fatos depois. Mas isso vai custar muito caro em breve, muito breve. Capítulo 8 do livro de aos Romanos, verso 6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Amém? Curva a tua cabeça por gentileza. Deus, em o nome de Jesus, mais uma vez o Senhor nos fez obter essa oportunidade, e ela pode ser única, Senhor, e talvez a última, porque disse o Senhor: quando todos se derem em festa, se derem em casamento, sim, é como nos dias de Noé. O Senhor disse que então virá o fim. Talvez nós não temos a oportunidade de amanhecermos mais no mundo. Então fala conosco, Senhor, porque se aintes a tempo e a fora de tempo, alcança-nos por amor do Teu nome. Eu te peço, Pai, por causa desta palavra, e ela ser inserida em nossos corações para a Tua glória, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia diz que toda a palavra que está inspirada na Escritura, ela é toda boa para nos ensinar, nos corrigir, nos exortar, e ela é apta para todos os homens fazer conhecer os segredos de Deus, conhecer a Deus. Toda a palavra, a Escritura, né? O Verbo, Cristo Jesus, toda a palavra divinamente inspirada. Quando ela não é burlada, quando ela não é abominada, sabe você que ela vai fazer isso com você. Então ela vai te corrigir, ela vai te ensinar, e ela vai ser apta, porque isso é para fazer com que todos os homens conheçam a Deus. Esse capítulo, quando chega aqui à altura desse capítulo, né, mais ou menos na metade dessa carta, o apóstolo vai chamar a atenção das pessoas para aquelas que estão em Cristo Jesus. Ele diz que já não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, mas existe uma performance para nós se adequar a esta performance. Existe uma meta para nós compreender e viver. E qual é essa meta, pastor? É que quando você não vive segundo a carne, ele vai dizer, mas para aqueles que não vivem segundo a carne, então não há condenação, mas que vivem segundo o Espírito, porque a carne inclina para a morte e o Espírito inclina para a vida, como acabamos de ler. Então não é só necessário confessarmos a Jesus e sermos participantes dos propósitos da carne, porque uma vez que nós conhecemos Jesus, agora então nós começamos a viver as novidades de vida. Quando nós conhecemos a Jesus,
Nós mudamos agora o nosso curso da nossa história, enquanto fomos peregrino, forasteiro pela terra. Porque estou no mundo, mas já começo então imediatamente a entender que estou no mundo, mas eu porém não sou do mundo. E se eu tenho que inclinar para o Espírito, então não posso inclinar para a carne. Significa dizer então, pastor, que a gente não pode aproveitar, não pode se divertir, não pode ir a uma piscina, tirar um lazer, etc e tal. Você não está impedido de nada disso. Não é o fato de você participar das coisas do mundo em que sua carne está focada, inclinada, adequada, aderindo àquilo. Não significa dizer. Aliás, até porque se você vive segundo o Espírito, existem certas coisas que não condizem com o desejo do teu coração. Imediatamente, porque o teu Espírito ele é abordado pelo Espírito de Cristo. E consequentemente, então, essas coisas, quais são abominação, você não se inclina para trás. Teu próprio Espírito. A Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 17, diz que o Espírito, o Espírito ele contraria a carne ela se opõe ao Espírito e o Espírito à carne, ou seja, vice-versa, porque a carne não sabe o que quereis, porém o Espírito sabe o que deseja. Então, se a sua carne ela está na submissão desse Espírito, consequentemente, então ela obedece e ela ouça. Se o seu Espírito está abaixo desse Espírito de Cristo, então praticamente a tua carne ela ouça a voz do Espírito, o qual se opõe à sua carne. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Imediatamente você sente que não é para você, que não convém para você. Você precisa de algo mais excelente, que é concernente ao Espírito de Cristo, que não tem nada a ver com as coisas do mundo. Então Paulo, escrevendo lá para aquele povo, ele disse: porque um se opõe contra o outro, a carne contra o Espírito, e o Espírito são as tais forças motrizes. Essas duas forças, a boa quer te levar para o bem, a má quer te levar para o mal. Aquela que convencer. É interessante que lá mesmo em Gálatas, logo em seguida, veio uma palavra que é bem curiosa para quem fica focado em costumes, dogma, coisas da sua própria mente. Porque as coisas da sua própria mente dizem assim: poxa, o perturbador, o tentador. Não quero dizer com isso que ele não que ele não te procura não para te perturbar. Claro que ele te perturba, claro que ele te procura. Só que, na verdade, quando se refere àquilo que você faz que se traz consequência, ele não fala: aí o Satanás te leva você a pecar. Não. Ele diz assim: porque as obras da carne, está lá, capítulo 5 mesmo, logo à frente, 19. Porque as obras da carne, eu fui me prostituir, Satanás me levou, foi minha vontade. Eu menti, Satanás me fez mentir. Pastor, mas ele é o pai da mentira. Mas quem mentiu foi eu, a minha carne. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então temos que estar atentos, irmãos, passando a responsabilidade ao adversário, que muitas das vezes ele não tem essa responsabilidade não, mas eu tenho. Porque essa coisa de livre-arbítrio, isso é um perigo. Só que é o seguinte: Deus nos deu uma capacidade, Deus nos deu o Espírito dele. Então quando eu vou para a vaidade, quando eu vou para a inclinação da carne, eu vou propriamente pela vontade que eu tenho, e eu vou, como eu posso também não ir. Jesus, depois de 40 dias, 40 noites no deserto, quando então terminou o compromisso dele ali, ligado com o Pai no céu, que ele pensou agora em voltar para a sua cidade, quem apareceu diante dele? O perturbador. E fez oferendas, justamente naquele momento em que Jesus ansiava talvez comer de fato o pão. Se você é mesmo filho de Deus, mande que essas pedras aqui se transformem em pães. E Jesus, cheio da palavra,
Aleluia, diga graças a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Cheio da palavra, cheio do Espírito do Senhor. Porque a Bíblia diz que então ele foi ao Jordão, foi batizado, e lá se revelou como um pombo por cima dele. E lá dos céus disse: esse é meu filho, ninguém me comprasse. Símbolo do Espírito Santo. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E também pelo Espírito Santo ele foi conduzido para o deserto. E depois pelo Espírito do Senhor ele sai do deserto para começar seu trabalho lá em Nazaré, cheio do Espírito Santo. Vai, Satanás, nem só de pão vive o homem. Bendito seja o nome de Jesus. E todas as investidas que ele deu, Jesus com a palavra chegou a pedir para Jesus adorar ele. Agora veja você, eu te dou tudo isso. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que tudo é dele, por ele e para ele. Que é trono, lá em Colossenses, que é trono, reino, dominações, anjos, principado, tudo aquilo que tem de glorioso no reino do céu. E o mundo e todas as coisas que nele está, foi feito por ele, por ele e para ele. Bendito seja o nome do Senhor. E o camarada lá entre eles lá, o sujeito, aí ó, tudo isso aí eu te dou. Se você me adorar. Jesus teve a palavra outra vez para destruí-lo. Então entenda uma coisa: quando nós estamos passivos ou sensíveis a viver aquilo que está composto pelas emoções e leva a nossa alma a ansiar por aquilo, nós temos que nos lembrar da palavra, irmãos. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação para eles, mas os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Volte um pouquinho aqui, ó. No meu livro aqui, uma página. Louvado seja Deus. 2 páginas, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 6. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Capítulo 6, verso 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Aqui, olha. Para que você morreu, crente? Para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Olha para mim. E você sabe que essas coisas não se assemelham. O pecado vai se assemelhar com Deus? Deus é santo, vive em santidade, é a própria santidade. Então, você batizou-se com Ele, foi sepultado na morte de Cristo, porque tudo começa assim: você se rende mediante aquele que Ele fez o convite, e porque você se rende, então agora você vai e confessa. Tem muitas vezes que discipulado ou não discipulados, agora você vai e desce as águas. Então ali você morreu para o pecado, morreu para o mundo. E assim, conforme Cristo ressuscitou, você também ressurgiu por causa da morte, por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer aqui que quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Porque não diz a Bíblia que nós passaremos da morte para a vida? Então você está morto para o pecado. Mas quanto a viver, a vida que você tem que viver é aquela que a novidade de vida você vai viver, porque ela é novidade, porque está em Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Dá um pulinho aqui em 1 Tessalonicenses. Segura sua mão aqui no capítulo 6. Nós vamos voltar aqui, crente. 1 Tessalonicenses, por gentileza. 1 Tessalonicenses, lá no finalzinho, capítulo 5. Louvado seja Deus. Tessalonicenses, capítulo 5, quase no finalzinho dela aqui, ó, 23. Olha o que ele está falando com esse povo aqui, ó. O apóstolo, o mesmo apóstolo, falando com esse povo.
uma sabedoria terrível de Deus. Ele já fala para não extirgar o Espírito. Aqui, ó. Ele já fala para não extirgar o Espírito. Ó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele manda examinar tudo, mas para você reter somente o bem. E no 23 ele diz assim, acharam? No 23 ele diz assim, ó, e o mesmo Deus de paz, aí, ó, vos santifique em tudo. Olha para mim. Quem compete com o pecado, há a possibilidade de ser santificado? Eu acabei de dizer que Deus é santo. O pedido, o mandamento dele é esse aqui, olha. O Deus de paz vos santifique em tudo aqui, olha. Se você permitir. E todo o vosso espírito aqui, olha, espírito do homem, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Para este então não há condenação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E para me apresentar como totalmente irrepreensível, eu não posso me sujeitar às emoções do mundo, ser participante da corrupção da carne do mundo, as abominações. Essas coisas me darão um prazer, uma satisfação muito breve, mas depois vai gerar uma consequência, até podendo ser eternamente essa consequência. Louvado seja Deus, porque naquele dia Deus há de nos justificar para entrarmos no reino ou para sermos condenados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Volta para a página 7, página 6, capítulo 6 lá de Romanos, por gentileza. Então, quanto a ter morrido, de uma vez você morreu para o pecado, significa dizer que eu não posso mais ser participante. Mas quanto a viver, vive-se para Deus. Assim também vós, para nós, olha, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A novidade de vida em que nós vivemos, que temos que viver, é esta: é viver completamente para Cristo, ter Cristo para nós. E você não imagina como que a trevas, ela quer de todas as formas tirar de nós esse desejo que talvez seja tão pequeno em nós, mas que ainda queremos, irmão. Queremos ainda perseverar, queremos ainda adorar a Ele, oferecer os nossos corpos para Ele também como sacrifício, a nossa adoração, para que de forma que elas somos como cheiro suave as narinas dele. Você não imagina, somos pó, cinza, inconsequente, pecador por natureza, fomos gerados em pecado. Mas quando nós queremos mesmo totalmente insuficiente, vem esse Espírito de Cristo então e vai nos impulsionando para que nós possamos vencer os dias maus, as oposições, os labores do mundo, a abominação, os propósitos de Satanás, que muitos vêm, e Deus vai nos ajustando para nós chegarmos lá. Mas tudo começa na nossa pessoa, tudo começa nessa tricotomia que acabamos de dizer: todo espírito, corpo e alma irrepreensível. Tudo começa em nós, em você, cada um de nós, cada um membro em comum, divididamente. Eu me esforço por mim, você se esforça por você, e o corpo vai criando estatura naquele que caiu cabeça, Cristo Jesus. Digam graças a Deus. Por isso que a Bíblia manda um sujeitar ao outro, amar uns aos outros, para que tudo vai bem. Porque se parte do corpo sentir algo, o cabeça certamente vai certificar isso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui no capítulo 6, mais um pouquinho. Verso 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então não tenha poder, ou não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências, ou seja, as paixões, as emoções, os prazeres. Aqui, olha, não permita
Não permita que o pecado tenha essa possibilidade, esse domínio sobre você. E nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. O que significa isso? Todas as vezes então que eu cooperar com aquelas obras da carne, as quais eu disse, e até mesmo com as obras em que o adversário da nossa alma propicia você, você está entrando em condenação. E ele diz que é para você não permitir, para você não apresentar os seus membros. Seus olhos, a Bíblia diz que seus olhos são bons, todo o teu corpo é luz. Efésios capítulo 5, verso 11: não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas. Se você anda em luz, você é luz, você não pode ser participante. É o mandamento esse: não sejais participantes. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas depende de quem? Do pastor? Do vizinho? Do tio? Da mãe? Do irmão? Depende de você. Acabei de dizer que nós somos membros em comum. Eu tenho que dar conta de mim, você tem que dar conta de você. Louvado seja Deus. Meu coração, ele está voltado para a carne e eu estou indo mal, porque o nosso texto foi esse. Louvado seja Deus. Nosso texto foi esse. Aí, olha. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque a inclinação da carne é morte. Olha lá. A inclinação dos membros, olha, é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O crente que não está gozando dessa paz está um negocinho que não está andando muito bem. Ele tem que fazer uma observação aí no currículo dele. Pastor, vou ter feito de tudo, mas não, vai ter um negocinho do seu currículo aí que não está indo bem, não. Às vezes me descuidei um pouquinho, e naquele meu descuido, meu currículo dá uma manchadazinha, aquela manchinha começa a atrapalhar toda a produção das caixas, né? Bendito seja o nome de Deus. Está saindo manchada, né? Aquele inspetor de qualidade, está saindo tudo manchado. Então, deixa eu começar a contar. Aí começa, quase toda a produção estava manchada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que se nós tivermos um só tropeço, tem que voltar tudo de novo. Que coisa terrível. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então vejam bem, vamos ficar mais um pouquinho aqui para nós termos um entendimento. Que não é para você apresentar seus membros, né, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Aí. O que significa isso, pastor? Ó, começa a fazer aquilo que é reto, aquilo que é verdadeiro. Não é assim que diz, o apóstolo falando ali para o povo de Filipe? Tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, né? Tudo que é de boa fé, isso faz. Não é isso? Fala aí, acho que no capítulo 4 de Filipenses. Tudo que é honesto, verdadeiro, né? Justo, isso faz. Pronto. Está fazendo assim? Parece que a casa vai até cair. Esquece de casa. Bendito seja o nome do Senhor. Faz somente aquilo que é mandamento. Você vai ver, no final você vai ver o que vai produzir. Vamos voltar para o nosso texto, irmão. Louvado seja Deus. Eu quero mais nada. Então a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade. Aí, quer se tornar inimigo? Quem falou isso foi lá no livro de Tiago. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que é do mundo, e aquilo que é do mundo é inimizade contra Deus. Então ele vem falar aqui, ó, porque a inclinação, obrigado minha filha, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. Olha lá, se inclinou para a carne, você desobedeceu, irmão. Nem em verdade pode ser. Aí, ó, para complementar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ai, que coisa triste.
Lembra você então, quando você está com aquela queda para o mundo, né? Para a carne, que não condiz com nada daquilo que é de Deus, sabe você não está agradando o teu Senhor. Louvado seja Deus. Mas ele dá uma moral aqui ao povo romano, irmãos, como assim a nós dessa noite: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Mas se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É lamentável, irmãos, mas isto é a palavra de Deus, e eu creio que assim é. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque é a palavra de Deus e ela é verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso me leva a entender então que eu preciso me esforçar muito para eu sempre ter esse Espírito, para eu não perder esse Espírito. Esse Espírito qual o Senhor Jesus vai e batiza em nós. Louvado seja Deus. Só Jesus que pode fazer isso aí. E se eu então estou inclinado para a carne, não estou inclinado para o Espírito, se o Espírito então dele não habita em mim, de fato não tenho oportunidade. Eu estou fora desse contexto. Mas se alguém não tem o Espírito dele, esse tal, não tem jeito, irmãos. Poxa, mas não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já disse para você que não anda segundo a carne. Ele vem falando tudo na metodologia para você não se perder. Ele está dizendo para você, depende de onde você inclinar. Você quer inclinar para o Espírito, você tem vida. Mas você insiste em inclinar para a carne, você não tem parte com ele. O Espírito de Cristo não é com você. Você está inclinando para a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai. Mas se alguém, parte B do verso 9, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, na verdade o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, porque o Espírito da justiça está em você. Aquele que havia de vir, que já está conosco, que nos convenceria do pecado, do mundo, do juízo e da justiça. Ele está em nós, então ele nos convence. E ao sermos convencidos, seremos também consequentemente convertidos por esse Espírito. Veja que então o meu crédito é quando eu então possuo esse, quando eu sou então a casa desse, quando então esse Espírito vive em mim. Eu sou morada dele e ele está em mim. Porque não há nenhuma repulsa que possa fazer com que eu reprove a entrada dele no meu interior. Porque se sou morada dele, mas a casa está desordenada, ele fica impossibilitado. Amém. Por isso que Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouco para você morar. Ai, ai. Espírito Santo pode começar essa obra, reforma a casa. É isso aí. É deixar eles tirando essas imundícias, esse negócio ruim, irmão. Que meu coração inclina, que seu coração inclina. Umas coisas que você está cansado de saber que não convém, que não compete a você. Porque o que está limpo, que se limpe mais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Olha para mim. Não há possibilidade do seu corpo querer se inclinar para tal. Por mais que você venha enclausurado debaixo daquilo. Eu já confessei Jesus velho, sabe como é que é, né? Os costumes do mundo, né? Eu andava assim, eu andava assado, né? E tal, você está olhando para trás. E a Bíblia diz que não é para nós olharmos para trás. A Bíblia diz que nós temos que olhar para o alvo, seguindo a verdadeira vocação da soberania. Lá, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu estou olhando lá, não há tempo de me voltar nessas coisas aqui,
que me tira a possibilidade de estar com Ele, de viver por causa da justiça dele. Nós vamos terminar a mensagem. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então quer dizer que, se é que o Espírito de Deus habita em você, mas se você não tem esse Espírito, então você não é dele. E se Cristo está de fato em você, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Ele levou, está amortecida, mas o seu Espírito, para ouvir a voz dele, seu Espírito vive por causa que nele habita a justiça. Verso 11: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Não há possibilidade agora dos meus membros, como nós estávamos lá no capítulo 6, dos meus membros agora em hesitar, sabe? Inclinar. Não há possibilidade, porque o meu espírito está cheio desse Espírito. Porque se ele habita em mim, então o meu corpo, o corpo do pecado, está desfeito. E esse Espírito que vive por causa da justiça, ele ouça a voz do Espírito de Cristo, é sensível à voz do Espírito de Cristo. Ele não vai querer se opor ao Espírito de Cristo, mas sim obedecer até terminar a sua caminhada neste mundo, viu? Porque o mundo vê muita oportunidade, o mundo compreende muitas vaidades para tirar de você o melhor, porque o melhor está por vir. As trevas trabalham dia e noite, desesperada, porque eles têm o reino do inferno é organizado, irmãos. Está pensando o quê? Louvado seja Deus. Quem trabalha para o reino do inferno? Os seus subjugados, os principados, as hostes. Está pensando que não tem que dar resultado? Nós buscamos alma para o reino de Deus e nem sabemos de almas que sequer conhecemos. Naquele dia certamente seremos galardoados porque buscamos. Se bem que as almas PH deu uma risadinha, eu já entendi a risadinha dele. Está difícil demais uma alminha vir para o reino do céu. Misericórdia, que negócio ruim. Igual na época daquelas empresas, você vai pescar aqueles peixes lá, aqueles peixes parecem estar mais maluco do que o carioca. Peixe maluco toda vida. Come a isca pelo lado ali, ainda faz aquele movimento, você vem, só vê um anzol para fora. Tá assim as almas do reino para chegar no reino do céu hoje. Tá difícil estar a isca toda a vida, é igual passou sebo nas canelas. Louvado seja Deus. Mas iremos insistir, porque o mandamento é levar a preciosa semente com lágrimas, né? Para depois vir com os molhos. Então naquele dia pede-se aqui, pede-se uma outra ali, pede uma outra circular, mas tem uma de vez em quando que Deus vai, né? E naquele dia, por causa disso, mesmo elas não querendo, mas você se esforçou, você tem uma gratificação naquele dia, não tem negócio. A Bíblia diz que se você der um copo de água para um profeta, você vai receber galardão de profeta. Bendito seja. Imagina então você que abriu a sua boca para proferir a palavra de vida. A Bíblia diz que aquele que Jesus, quando enviou para os discípulos dele, disse para ele: aonde vocês chegarem, aqueles que ouvirem a voz, ouçam a mim, e aquele que ouvir a mim, ouça o meu Pai que me enviou. Mas aquele que rejeitar a voz, rejeitou a mim, e rejeitou aquele que me enviou. Bendito. O negócio, as coisas de Deus tá sempre Deus no meio, sempre Deus no meio para testificar. Agora, quando aquela criatura não quer, irmãos, o que você há de fazer? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas então, o que eu preciso é que esse Espírito, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em você, crente, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará o vosso corpo mortal
pelo seu Espírito. Você só precisa desse Espírito. Então você vai ver a sua vida o que será. Amém. Deus vai te dar autoridade. Deus vai te dar liberdade. Deus vai te dar possibilidade. Porque agora então, por esse Espírito, você entende que um dia então o véu se partiu em duas partes, significando a livre ascensão. Não é necessário agora que alguém lhe conduza, que tenha um sumo sacerdote para passar para o outro lado e trazer as boas novas. Não, é você mesmo. Você fala e teu Deus te responde. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque assim é. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Que esse Espírito, irmãos, que esse Espírito de fato habita em você. Que nesta noite ele tenha um pouco mais de liberdade através da compreensão desta mensagem que Deus colocou sobre a minha boca. E que ele tenha então esta oportunidade, esta liberdade. Ele entra e faça com que verdadeiramente ele reviva, ele santifica, ele vivifica esse corpo vosso mortal, para você ter uma nova vida nele, porque nele você tem nova vida. Amém? Guarde essa mensagem e Deus os abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Chegamos ao fim, irmãos. Mais um dia que Deus nos deu a graça e a misericórdia para que estivéssemos anunciando essa palavra de vida, que os irmãos possam de fato serem preenchidos por esta mensagem, por esta palavra, para que Deus te dê liberdade, e nessa liberdade o Espírito dele tenha liberdade. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Hoje está quente, hoje está bastante quente, irmão. Glórias a Deus. Vou me despedir do pessoal de fora, tem uma multidão que está entrando aí nessas lives, nessas datas nossas aí. A todos vocês que nos prestigiou, que também foi participante desta palavra gloriosa nesta noite. Quem sabe você também, em função do mundo vil, em função de toda a força que tem tentado de todas as formas nos atrair, nos paralisar, porque o mundo quer de fato fazer com que nós o servimos, façamos a sua vontade. Mas lembra de uma das palavras que nesta noite tinha reflexão, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Eu espero que você não queira ser inimigo de Deus, amém? Que todos possam verdadeiramente ser abundantemente abençoados por esta mensagem, e se Ele permitir, ainda veremos outra vez, amém? Tchau, tchau. Louvado seja Deus.